muito bom dia! Sejam bem-vindos a mais um TVI News. Olha, quero agradecer a sua companhia nesta manhã de terça-feira. Quero também deixar um abraço especial para você nos assistindo através do canal 24.2 pela TVC, a sua operadora aqui para todo o sul da Bahia. Quero deixar um abraço carinhoso também a você nos assistindo através do YouTube. E já faço um pedido, se você ainda não faz parte da nossa família, esse é o momento de se inscrever, ativar o sininho e também deixar aqui a sua participação no decorrer de todo o programa. Se você ainda não faz parte também da nossa grande família no Instagram, esse é o momento de você ir lá nos seguir. Pode deixar a sua sugestão, pode acompanhar as nossas entrevistas, os nossos quadros e estar por dentro ali de todas as informações. Caso você tenha algum feedback, pode deixar também para a gente através do nosso Instagram que está aparecendo na tela para vocês. Quero também deixar um abraço carinhoso a você que nos acompanha todos os dias através do nosso site. Por lá você consegue acompanhar em tempo real ou as gravações também. Você consegue estar acompanhando aí um pouco de tudo que acontece por aqui. Tá certo? Se você ainda não baixou o nosso aplicativo, esse também é o momento. Aqui você consegue estar por dentro de uma forma ou de outra, seja através do seu smartphone, pela sua televisão, através ali das redes sociais ou pelo YouTube. Você consegue estar ali por dentro de tudo que está acontecendo com notícias da Bahia, Brasil e do mundo. Todos os dias a gente entra aqui ao vivo a partir das 10 horas. Então a gente tem esse compromisso durante toda a semana, a partir das 10 horas até o meio-dia. Hoje é dia de quadro especial aqui, hoje é dia de falar sobre saúde, hoje também é dia do Gente de Vitória. A gente vai ter um pouquinho aqui do quadro de Priscila Cel Bem Viver, que vai estar falando aí sobre saúde, qualidade de vida, e hoje é um pouco mais tratado para as mulheres. A questão de saúde em si, a gente gosta de falar, né, do bem-estar, de se sentir bem, a autoestima. Então já a gente vai para esse quadro maravilhoso, ouvir um pouco aí algumas dicas especiais para nós mulheres. Hoje também é dia do quadro Gente de Vitória. A Vitória vai estar trazendo aqui entrevista especial para vocês e claro, vocês ficarão por dentro de tudo a partir das 11 horas, tá certo? Olha, nesta semana acontece a segunda condenação do ex-BBB Felipe Prior. O Felipe Prior, ele foi condenado pelo Ministério Público de São Paulo. O Tribunal da Justiça acatou sim a liminar contra o Felipe Prior depois de alguns casos, alguns crimes contra a violação sexual. O Felipe Prior está sendo acusado aí por tentar, ter uma relação sexual sem um consentimento ali dos anos de 2014 e no ano de 2015. A condenação ela veio ser acatada pelo juiz neste ano. Desde setembro, o processo ele percorre ali com audiências, depoimentos e nesta semana está acontecendo aí a condenação. O crime chega a 6 anos de reclusão e a gente torce para que a justiça seja feita. Não é o primeiro caso, não é a primeira incidência como esta, Só neste ano ele já foi acusado 2 vezes pelo mesmo crime. Fora esses 2 que estão aí já sendo condenados. Então a gente vê que até o momento não houve ali nenhuma resposta, não houve nenhum esclarecimento nem do ex-BBB, nem de seu advogado. Os 2 seguem ali em sigilo, não houve nenhuma entrevista, nenhum depoimento à imprensa. Vale ressaltar que esses 2 episódios aconteceram contra mulheres no interior de São Paulo. Um deles, que foi o ano de 2015, uma dessas mulheres estava dormindo em uma barraca quando o Felipe Prior entra e a partir dali ele força uma relação sexual com a mesma. Não é o primeiro caso da gente se ver, não é o último, acredito eu, infelizmente. Porém, a gente torce para que a justiça seja feita. O Ministério da Justiça de São Paulo entendeu que todas as provas, elas sim tinham ali coerência contra o Felipe Prior e também ele já é um velho conhecido da polícia. A gente torce que crimes como esse, eles não fiquem impunes, Então, que a gente consiga ver aí a reviravolta do caso. O Felipe não prestou esclarecimento nenhum à imprensa até o momento e nem o seu advogado.
Então a gente fica no aguardo de outras respostas, tá certo? Olha, a atriz também, cantora Preta Gil, que está lutando contra um câncer no estômago. A Preta Gil, ela tem enfrentado essa batalha árdua. E nesta semana, ontem, nesta segunda-feira, 11 de novembro, ela declarou ali em suas redes sociais e deixou um pouco dos seus seguidores em alerta, deixou todo mundo um pouco tenso ali. Ela havia passado por um procedimento cirúrgico onde estava com algumas pedras nos rins, estava inflamando e estava barrando ali a passagem do catéter. Ela precisou passar ali por esse procedimento cirúrgico, um procedimento pequeno e que não havia risco. Porém, a qualidade de vida da Preta não tem sido das melhores. Ela está ali, né, passando por uma fase de tratamento oncológico, onde ela se debilitou. Assim que ela recebe alta do hospital, vai até sua residência e ali recebe alguns amigos. A gente sabe que nesse processo de tratamento oncológico há uma necessidade ali da melhora no quadro da pessoa. Então, a pessoa precisa fazer algumas imunoterapias para aumentar ali a sua imunidade. A pessoa precisa ter um momento ali mais a sós, né? Nos seus dias. Com o passar dos dias, se torna uma fase de isolamento, mas que se faz necessário. Porque a gente, com esse contato diário um com o outro, acaba passando vírus, bactérias. E tem vírus que se tornam tão resistentes que eles acabam ali mutando, se transformando em doenças perigosas. Então, para ela que está passando por uma fase como essa, a gente fica assustado, né? Então, ela veio a público novamente após o tratamento cirúrgico e falou ali com os seus seguidores que estava retornando para o hospital após essa alta, pois teve alguns empecilhos ali durante essa alta, né? Ela veio para casa, recebeu esses amigos, precisou ser internada novamente. A gente torce para que ela também volte a ter saúde, para que ela volte a ter uma qualidade de vida e que esse tratamento ele se encerre com êxito, né, com vitória. A gente torce muito pela saúde. A gente também vai falar sobre saúde aqui no quadro Bem Viver com Priscila Cel. A gente hoje vai estar falando sobre saúde de mulher, sobre qualidade de vida. Então ficamos agora com o quadro Bem Viver Priscila Cel. Olá, bom dia! Já está no ar o Bem Viver, o nosso encontro semanal que aborda temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. O tema de hoje aqui no nosso programa é sobre laser terapia. É uma técnica indolor e não invasiva que utiliza laser de baixa potência, com inúmeros benefícios, desde regeneração de tecidos, cicatrização de feridas e lesões em pele, aumento da imunidade e muitos outros. E o interessante é que essa técnica ela pode ser utilizada tanto no tratamento de humanos, como também tratamento veterinário. E aqui no estúdio nós temos uma especialista, uma enfermeira, especialista nessa área, que vai falar tudo sobre as indicações e os benefícios dessa técnica inovadora. Seja bem-vinda, Dayana. Obrigada, Priscila. Bom dia. Bom É dia. uma satisfação enorme estar aqui. Obrigada pela oportunidade de estar podendo divulgar a enfermagem regenerativa. Dayana, ela você apresente um pouco mais para os telespectadores te conhecerem, a sua formação. Eu sou enfermeira há 8 anos, graduada pela Faculdade de Ilhéus, e sou especialista em estomaterapia, que é a área da enfermagem que trata de incontinências, feridas e estomas, e habilitada em laser terapia. Dayana, ela foi minha aluna na época de enfermagem, eu dava aula de enfermagem, e para mim está sendo assim, uma honra enorme poder tê-la aqui comigo, né? Poder dar essa oportunidade dela mostrar o trabalho dela. Já era excelente aluna antes, agora está mostrando realmente essa área de atuação dela, que ela tem se destacado muito. Então, eu acho super interessante ela vir trazer aqui essa rotina de trabalho dela, tá? Então, a gente vai falar tudo sobre laser terapia e pode explicar o que é esse procedimento, Dayana. Bem, a laser terapia é uma técnica não invasiva, indolor, sem efeitos colaterais e que é utilizada para o tratamento de
diversas condições clínicas para o tratamento de inúmeras patologias. E os benefícios, pelo que eu já andei lendo, são inúmeros, né? Sim, sim. Você pode listar alguns, que depois a gente vai detalhando a Sim. cada um deles. A laser terapia, na verdade, ela é uma técnica já antiga, surgiu desde 1960. Então, desde então, que os benefícios eles só aumentam, através dos ensaios clínicos, só aumentam. Dentre eles, aumento da imunidade, regeneração tecidual, remodelação, a melhora na cicatrização, tratamento de dor crônica. Então, são inúmeros que, se ficar listando, a gente passa a manhã inteira citando aqui os benefícios da laser terapia. Tem ação analgésica também, Sim, anti-inflamatória. analgésica, anti-inflamatória, reduz edema. Então, melhora o sistema respiratório, cardiovascular. São uma gama gigante de benefícios. Só para entender, a pessoa ela pode buscar a laser terapia sem indicação ou tem uma recomendação médica de algum profissional? Como que funciona isso, Nayana? Não precisa de recomendação médica. A pessoa procura o especialista. O que deve ser citado e enfatizado é que a laser terapia ela deve ser aplicada estritamente por profissional habilitado. Porque, embora ela não tenha efeitos colaterais, mas ela tem algumas contraindicações, que vamos falar logo mais. Então, não precisa de uma indicação médica específica para acontecer. A condição é que seja alguém habilitado para estar fazendo o estabelecimento do protocolo de tratamento. E tem contraindicações, então? Tem algumas contraindicações. Por exemplo, é proibido, terminantemente proibido, fazer a aplicação do laser em lesões tumorais, em carcinoma, devido à atividade celular que está acontecendo na angiogênese ali. Então, não faz laser terapia em feridas neoplásicas malignas, não faz laser em feridas que não tenham diagnóstico. Ah, tem uma lesãozinha aqui, você pode fazer o laser? Não é assim. Tem que ter um diagnóstico para descartar possibilidade de câncer para poder estar sendo submetido ao tratamento do laser. É contraindicado em marca-passo, pacientes com glaucoma, a anamnese ela tem que ser bastante robusta para ver a indicação, se possibilidade naquele caso ou não. São algumas das contraindicações. Então, existe uma avaliação, uma consulta que você faz antes de ter o procedimento, para você saber se essa pessoa ela tem indicação para realizar a técnica, é isso? Sim, é preciso uma anamnese prévia, uma anamnese robusta, onde vai avaliar a comorbidades desse paciente, o estado clínico dele, o estado hemodinâmico desse paciente, para poder ele estar sendo beneficiado das ações da laser terapia com a maior segurança possível. Então, ele tem que levar os exames para comprovar o tipo de lesão que tem, porque assim, você é enfermeira, então você não tem como dar diagnóstico. Sim. Então, você não pode também acreditar na palavra desse paciente. Exatamente. Então, você precisa que o paciente leve as comprovações de exames para mostrar o que é a lesão, para você realmente dizer se pode, né, fazer ou não. Exatamente. Ele pode vir com os exames, mas caso ele venha indicado por um outro paciente, que acontece muito, o paciente ele não vem apenas de ambulatório, ele também vem do boca a boca. Pacientes que já foram pacientes, eles indicam muito. Então, nesse caso, pode ser que ele não tenha o diagnóstico médico naquele momento, mas a expertise do profissional faz com que a gente desconfie de tal lesão e aí encaminha para o especialista, para ele retornar, para a gente poder iniciar tratamento com segurança. Então, no caso, vamos dizer assim que a procura maior seria pela cicatrização de feridas? No momento, sim. Sim, queimaduras. A maioria dos pacientes são de feridas por queimaduras, feridas de complicações do diabetes, úlceras vasculares, as úlceras venosas é carro-chefe. Tem muitos pacientes em tratamento de úlcera venosa. Que nesse caso não precisaria, de fato, de ter diagnóstico, comprovação. A queimadura, você está vendo que é uma queimadura, então você só vai acelerar o processo de cicatrização daquela lesão, não é isso? Feridas traumáticas, feridas agudas, aconteceu um acidente doméstico, uma mordedura de cachorro, de animal, pode ser gato e tal. Feridas que precisam necessariamente de diagnóstico são aquelas feridas crônicas, feridas que já têm um tempo de existência muito grande, que a pessoa já utilizou inúmeros tratamentos medicamentosos e nenhum surtiu efeito. Então, a gente precisa que tenha um diagnóstico, às vezes casos de biópsia, para poder estar iniciando o tratamento com laser segurança. E voltando ainda às contraindicações, a pessoa que é hipertensa, ela tem alguma contraindicação para realizar essa técnica? Não. A pessoa hipertensa, ela tem uma grande vantagem sobre outras pessoas. Porque o laser, ele age de modo... Ele tem ação vasodilatadora. Então,
A partir do momento em que o laser ele penetra a corrente sanguínea, ele libera um potente vasodilatador, que é o ácido nítrico. Então, ele já ganha uma vantagem comparado a outros pacientes, porque vai acontecer a vasodilatação e, consequentemente, a redução da pressão arterial. E não descarta o uso do medicamento antihipertensivo. Sim. Ele mantém o controle dele das comorbidades e, paralelo a isso, a laser terapia mantém os níveis pressóricos normais. Entendi. Então, já começamos com vários benefícios, né? Sim. Então, percebemos que tem realmente muitos benefícios. Mas então, vamos começar a falar da ação cicatrizante, tá? Então, vamos falar como é que essa técnica contribui para o processo de cicatrização. O laser, ele tem ação celular, a nível celular. Então, ele age diretamente na mitocôndria, que é a principal organela produtora da maior parte de energia que acontece na célula. Então, ele tem ação a nível celular, aumentando essa energia. E, para a ferida, vai acontecer o processo de vasodilatação, aumenta a circulação local, vai aumentar a remodulação desse tecido e acelerar processo de cicatrização, reduzir processo inflamatório. Na ferida, no tratamento de ferida, ele age também no aumento da produção de colágeno. Então, por isso que na cicatrização de feridas, a pessoa que foi submetida ao tratamento com laser, a cicatriz dela vai ser o mais próximo do natural possível. Ela não vai ter uma cicatriz hipertrófica, porque o laser ele age remodelando essas células. E quais são os tipos de lesões? Você já chegou a adiantar sobre as feridas de complicações de pacientes que têm diabetes, queimadura, mas dessas que você citou, qual é a mais procurada? As úlceras venosas. As úlceras venosas. E pés diabéticos acontecem muito. E agora tem uns 4 meses que também apareceu muito a procura por tratamento para erisipela bolhosa. Tratamento da erisipela bolhosa. Então, tem aumentado muito essa procura também. Nós temos um vídeo aqui, você pode até ir explicando, Dayana, por favor? Esse caso é o caso de uma pessoa que teve erisipela bolhosa. Então, nós iniciamos o tratamento no dia 24/7, ali foi a foto superior, mostrando antes e depois da limpeza. 3 dias depois, no dia 27, a gente já percebe uma evolução significativa. O tanto de tecido que já contraiu, que já cicatrizou, tem poucas áreas ainda com lesões abertas, devido à ação do laser. Terceira sessão, no dia 31/7, a gente percebe que a ferida ela já está 80% cicatrizada, né, graças à ação do laser e das coberturas interativas também, que são os 2 adjuvantes no meu tratamento com a cicatrização. Ali tem um erro na digitação, é 2/8, né? Na 4ª sessão, então foram 4 sessões para esse paciente, a pele totalmente já cicatrizada, percebe que a condição, a textura da cicatriz, ela não é hipertrófica, então ela fica o mais próximo do natural possível. Com o passar do tempo, essa cicatriz ela tende a sumir, a desaparecer. Então, a vantagem do laser, do tratamento com laser. Além de, no caso da erisipela, ela é uma lesão bastante dolorosa. É uma patologia bastante dolorosa. Então, o laser, no primeiro momento, ele já tem uma ação analgésica importante. Então, já na primeira sessão, o paciente já refere uma analgesia significativa. Esse tratamento, ele foi realizado, durou o quê? Um mês? Não, menos. Foram 10 dias. Pelo intervalo, então, é isso que eu iria 10 perguntar. dias. A cada quanto tempo pode ser realizado o laser? Porque eu vi que teve um errinho ali, né, de digitação, mas só para poder entender. Então, começou no dia 24 de julho, quando foi no dia... No dia 2 de agosto, já tinha dado alta. 4 sessões apenas. É rápido assim? Muito rápido, muito rápido. Essa é a proposta do tratamento com a laser terapia. A promessa é promover uma cicatrização até 3 vezes mais rápido do que o convencional. Uma ferida que demoraria meses para cicatrizar e de modo convencional ela não teria aquele aspecto cicatricial. Então o laser ele entra fazendo essa remodulação tecidual, entregando uma cicatriz o mais próxima do perfeito possível. Você é formada em especialização em estomaterapia. Sim. Que é o quê? O cuidado com feridas. Incontinências urinária e anal e os estomas. Eu fui formada pela Faculdade Baiana de Medicina e Saúde Pública, que é a referência aqui na Bahia. Faz 3 anos que eu formei na estomaterapia. E antes da estomaterapia, eu já trabalhava com tratamento de feridas. Porque desde a graduação, foi aquela questão de amor à primeira vista. Eu sempre bati o olho e já gostei do tratamento de feridas. E aí, já iniciei, eu já
fiz a especialização, mas já Já trabalhando, tratando trabalhava já feridas. feridas. Foi, só Então, especializou. por você ter essa experiência, essa especialização, então você consegue agregar tratamentos, como você falou, associando a laser terapia com outros tratamentos para estimular a cicatrização, para Sim, acelerar, sim, sim. né? Porque é impressionante, muito rápido ali, Muito, né? muito rápido. A resposta que esse paciente tem, então, melhora da dor, É, a aparência, né? A cicatrização ser bem rápida. Por isso que eu perguntei muito se era um rápida. mês, porque Não, parecia, né, ser um tempo é. maior, e mesmo assim ainda seria Pela curto, né? extensão da lesão, a gente olha ao primeiro momento e acha que demorou meses para aquela Meses. cicatrização Pela acontecer. extensão dela, né? Mas nesse caso também aconteceu um tratamento de equipe multi. O Uhum. paciente ele precisou ser hospitalizado, ele fez uso de antibiótico terapia e após a alta que iniciamos o tratamento, mas ele Uhum. chegou com a ferida totalmente aberta, Uhum. era bastante dolorosa e aí foi naquele momento da foto superior que iniciamos o tratamento. E aí com 10 dias, alta do procedimento. Bem interessante, viu? E essa técnica, ela pode ser utilizada por alguma mulher que está no pós-parto ou existe alguma contraindicação? Não, mulheres em puerpério, elas têm um benefício absurdo, tanto a puérpera quanto o bebê, o lactente. Porque para mulheres que foram submetidas à cesariana, então, com o laser, essa ferida operatória, a gente consegue promover um alívio importante das dores, dos desconfortos da ferida operatória, Uhum. porque ele vai agir desinflamando, ele vai agir reduzindo aquele edema, já modulando essa cicatriz. Pode também, acontece muito, ali é o exemplo de uma cirurgia, de uma cesariana, onde já tem mais de um ano, perceba que a cicatriz está bastante discreta e ela Uhum. ainda tende a desaparecer, por ser uma área que não é exposta frequentemente ao sol. Então, quanto menos sol ela toma, mais próxima do natural essa cicatriz ela fica. E aí a pessoa, ali já entra um caso de tratamento da fissura mamária, que no pós-parto acontece muito. A gente consegue resolver as questões da fissura mamária, do engurgitamento mamário também, através do laser, usando os dois níveis de luz que acontece na laser terapia de baixa intensidade. Então, essa mãe que tem o sonho de amamentar e principalmente acontece nas mães de primeira viagem, né? Que não tem, o bebê ele não tem a pega correta. Então, é feito a orientação adequada da pega desse bebê, a formato de boquinha e o laser na mama dela. E também no neonato. Casos que acontecem muito esqueci, aquelas lesõezinhas de fungos, né, Sim. na boca do bebê, Uhum. então também é beneficiado. Você mostrou ali, tem uma cicatriz de cesariana, né, que ajudou na recuperação. Então, se uma pessoa ela se submeteu a outro tipo de cirurgia, então ela pode utilizar também da técnica para acelerar uma Uhum. cicatrização que esteja ruim Também. também? Na verdade, quando se refere a questões cirúrgicas, a feridas operatórias, a parte interessante é que o laser não precisa ser iniciado apenas no pós-operatório. A gente já pode iniciar ele como prevenção. A gente já faz ele um dia antes da cirurgia propriamente dita. A gente Uhum. faz a aplicação do laser no local onde será abordado a Uhum. cirurgia. Isso, naquele momento ali, já vai acontecer a remodulação tecidual. Uhum. Então, vai reduzir drasticamente os efeitos colaterais, as hipertrofias de cicatrizes, e principalmente nos pacientes que têm tendências à queloide, né? Já é isso que eu iria perguntar. Então, se uma cicatrização ela não foi bem sucedida e chegou ao nível de formar queloide, é possível fazer o tratamento de queloide? Sim, agora, na questão da queloide, o laser, o laser de baixa potência, ele não trata queloide. O que acontece? Quando a pessoa tem predisposição e vai ser submetida a uma cirurgia, a gente faz esse início previamente, um dia antes da cirurgia, e Uhum. logo no pós-operatório imediato. Ou no pós-operatório imediato, né? Operou, se não tiver condição, por algum motivo, de fazer a aplicação um dia antes, a gente já entra com a sessão no pós-operatório imediato. Operou de manhã, a gente já faz a primeira sessão à tarde. No caso das queloides, o de baixa potência, ele não trata ela em si. Mas o que acontece? Tem pessoas que sentem muito desconforto, porque é uma cicatriz feia, Uhum. ela é hipertrófica, ela chama muita atenção. Então, por questão estética, a procura também é muito grande. E essa pessoa, ela vai a bloco cirúrgico,
retira, o médico cirurgião retira essa queloide e a gente entra nessa fase inicial inflamatória. Esse caso anterior, daquele braço ali, é um exemplo, esse é um caso da ferida, isso foi uma queimadura, mas mostra essa queloide que ficou, porque esse paciente ele não foi submetido ao tratamento com laser terapia. Então, comumente a queloide, ela acontece por fator genético, mas também no caso de queimadura, ela, quando não tratado com laser, ele tende a cicatrizar dessa maneira. A cicatrização ela é muito feia. E aí, esse exemplo é de um paciente que não fez o tratamento com a laser terapia. Uhum. Você mencionou também a questão de feridas, úlceras venosas, complicações de feridas de pacientes que têm diabetes. Quando essa ferida ela evolui para uma infecção, tem indicação também de utilizar a laser terapia? Ela tem ação antimicrobiana? Tem. Na ferida infectada, na ferida contaminada, na ferida fúngica, o laser ele é feito através da utilização do PDT, né? Que o PDT é uma modalidade do laser onde a gente usa um agente fotossensibilizador, que é o azul de metileno, que ele, aplicado nessa região, ele vai sensibilizar a célula para que o laser ele possa estar penetrando profundamente. Porque o laser, ele tem dois tipos de luz, que é a luz vermelha e a luz infravermelha. A luz vermelha, ela faz a modulação tecidual, essa remodulação daquele tecido. A luz infravermelha, ela penetra estruturas profundas, como músculos, tendões, ossos. Então, o laser vermelho, ele age a nível superficial. Então, de modo que tem a infecção nessa lesão, aquele tecido está ali coberto por infecções, por bactérias, o agente sensibiliza para que o laser consiga penetrar profundo e vir promovendo essa cicatrização, que ela acontece sempre de baixo para cima e de fora para dentro. Então, por isso a ação do fotossensibilizador. E muito eficiente, né? Muito, as respostas são muito rápidas. Parece milagre, mas eu até digo que é. É milagre, o laser é milagre mesmo. Tem uma outra técnica também que é assim, bastante falada, que é a terapia ILIB. Fala um pouco mais sobre essa técnica, né? O ILIB é a oitava maravilha do mundo, porque ele é uma técnica onde a gente faz a aplicação da laser terapia de modo sistêmico, através da artéria, geralmente utilizada a artéria radial. Coloca aquele espaçador na artéria radial, não necessariamente, não é exclusiva radial, pode acontecer de utilizar outras artérias, a depender da condição clínica do paciente, de disponibilidade de espaçador, mas comumente é feito na artéria radial, onde esse laser ele penetra na corrente sanguínea diretamente, de modo não invasivo. Então, as pessoas que têm problemas com agulha, que têm fobia, se beneficiam muito da terapia ILIB, porque ele vai aumentar a vasodilatação, vai promover vasodilatação, e dos principais benefícios do ILIB é a melhoria do sistema imunológico, porque ele elimina radicais livres. Então, ele tem ação antioxidante. Então, pacientes que têm problemas com insônia, por esse fator da vasodilatação, tem muita dificuldade com sono, problemas com sono, o ILIB ajuda muito na qualidade, na melhoria do padrão de sono. Problemas respiratórios, pacientes que têm DPOC, pacientes asmáticos. Então, melhora demais. Eu tenho uma paciente de 98 anos que ela tem problema respiratório e no início do tratamento ela tinha sibilos, que é aquela respiração alta que você já ouve de fora. Já nas primeiras sessões de ILIB, consegue eliminar e com a manutenção, as recorrências elas tendem a diminuir. E qual seria a periodicidade para poder realizar esse procedimento? Quantas vezes por semana? Como seria essa? Os protocolos, eles são sempre individualizados. Então, depende muito da condição clínica do paciente, da necessidade dele. Então, tem casos de ser feito apenas uma vez na semana, tem casos de ser feito 2 vezes na semana, e a gente faz um tratamento de 2 ou 3 meses, tem tratamentos de 1 mês só, então depende muito de cada caso, porque o tratamento ele não é engessado, ele é sempre individualizado. Então, e essa questão da imunidade, então, assim, indo para a parte clínica, então, a laser terapia também ela pode ser recomendada para quem tem crise de rinite alérgica? Muito, muito. Rinite, sinusite, porque o laser ele tem essa ação anti-inflamatória, então a laser terapia ela é feita de modo a laser puntura, né? Porque é a acupuntura sem agulha. Então, as respostas são muito interessantes, muito rápidas. É feito essa aplicação pontual e
pela ação anti-inflamatória, acaba que reduz a inflamação local, melhora da limpeza desses seios nasais, desses seios das faces, e aí acontece a desinflamação dessa região. E, principalmente, reduz também a recorrência de crises de rinite e de sinusite também. Nossa, muitos benefícios mesmo. Muitos benefícios. A gente ficaria aqui um dia falando dos benefícios. E vamos falar de outro benefício que é na área pediátrica. Então, pode Sim. utilizar em crianças? Pode. A laser terapia, ela é para todas as idades, desde o neonato à geriatria. Então, toda pessoa ela pode ser beneficiada. O que vai diferir de um para o outro é a condição clínica, é a necessidade. No caso da pediatria, não apenas isso, mas também dosimetria, porque os protocolos eles são voltados para aquela pessoa pequenininha, né? Então, as doses não são as mesmas doses que faz no adulto, então essa é a diferença, a questão da dosimetria. E trata diversas patologias. Temos um vídeo até aí, a Sim. produção. Passa aí, por favor, para a Dayana aí explicando. Esse é o exemplo da doença que está bastante em alta agora nos últimos tempos, né? Que é essa síndrome lesão do laser mão, pé e boca. Então, as respostas nessa síndrome são bastante rápidas, porque é uma doença infecciosa, uma doença viral, que tem um poder de disseminação muito grande e um desconforto absurdo nessas crianças. Aqui é um exemplo de uma foto que eu peguei da página do DMC, que também é sobre o laser nas assaduras. Os bebês têm muitos problemas com assaduras por conta do contato com os efluentes, né? O xixi, o cocô. Então, acelera essa regeneração na pele, diminui o tempo do tratamento, reduz a reincidência, porque a pele ela fica uma pele firme, ela fica uma pele saudável, bem nutrida, através da laser terapia. Ali é um exemplo da neonatologia, um bebezinho tratando uma infecção fúngica oral em cavidade oral, que acontece muito. Ali também a imagem da internet, que eu peguei na internet para poder estar mostrando essa possibilidade. Aí é o exemplo de um laser sendo feito, o ILIB na pediatria. Na pediatria, é aplicado na artéria pediosa. Então, mas os mesmos benefícios do ILIB na pessoa adulta também. O que difere é o local da artéria. Quando eu expliquei na parte do adulto, ali é um exemplo de outra artéria que também pode ser aplicada a ILIB terapia. Então, entra na corrente sanguínea, né? Diretamente na corrente sanguínea. Tem que ser aplicada em uma artéria. Aplicou na artéria, ela está diretamente na corrente sanguínea, que é o tratamento de laser sistêmico. Muito interessante, viu? Eu estou aqui só vendo quantos benefícios eu não conhecia. Eu conhecia na cicatrização de feridas. Esse era o único benefício que eu conhecia, assim, a indicação mais específica. E ainda tem outro, que é o uso veterinário. Sim. Esse eu fiquei, assim, bem surpresa com esse Chocante. benefício, porque eu não sabia. Então, fala um pouco, como é que é a utilização da laser terapia no tratamento veterinário? Tem sido utilizado muito pela galera da veterinária, né? Eu, particularmente, eu tenho poucos casos. Eu até agora eu só fiz laser terapia nos meus pets, que eu sou mãe de pet. Mas ali está o exemplo do tratamento de um gatinho que foi feito cirurgia, tratando dessa cicatrização, principalmente nos animais que são serelepes, né? Eles que precisam de uma cicatrização ainda mais acelerada. Ali é o laser numa ferida operatória. Cadê? Esse é o exemplo do ILIB também no cachorro, um cachorrinho, então ele também provavelmente com problema respiratório, ele está ali na inalação. São imagens da internet para poder mostrar a variedade de possibilidades que a laser terapia ela abraça. Então tem não só em gato e cachorro, mas cavalos, animais de grande porte, também veterinária em geral também é beneficiada da laser terapia. Você já atendeu animais? Só cachorro, no caso, os meus. Seus, tá. Mas caso alguém tenha necessidade, vendo que tem uma lesão de pele que não cicatriza, pode então Pode procurar, pode me acionar. E os seus atendimentos eles são realizados aonde, Dayana? No momento, apenas em domicílio. Eu atendo a domicílio e também no intra-hospitalar. Porque quando acontece a questão hierárquica, né, quando a unidade hospitalar libera, tem uma pessoa internado com alguma lesão, com diversas lesões, então, com a liberação da unidade, esse tratamento ele também já pode ser iniciado ainda no intra-hospitalar. E depois que a pessoa recebe alta, o tratamento a gente continua no domicílio dele.
Então, você faz, por enquanto, em domicílio. A pessoa entra em Apenas. contato com você e você se dirige até a casa ou então na unidade hospitalar, se Isso, houver essa autorização, é isso? isso. João, então deixa aqui sua rede social para quem quiser conhecer mais seu trabalho, conhecer sua rotina, essa jornada linda que você faz com a lisoterapia. Pode deixar aqui para os telespectadores. No Instagram, você me encontra no @dainascimento_enf. O telefone para contato, o WhatsApp, é o 739-8240-4363. Agenda uma consulta e o tratamento é iniciado no conforto da sua casa, no seu horário e com esses inúmeros de benefícios que a lisoterapia proporciona. Nossa, eu fiquei assim encantada. Eu gostaria de agradecer muito aqui pelos seus esclarecimentos. De fato, é uma técnica sensacional, com uma lista vasta de benefícios, Sim. né, de indicações. Então, assim, queria muito poder agradecer a sua presença, por ter compartilhado aqui essa sua experiência, todo o que você pode agregar para a saúde, para a qualidade de vida dessas pessoas e dos animais também, né? Sim. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando desse tema que eu sou extremamente encantada, apaixonada, porque é muito gratificante ver poder devolver qualidade de vida, né? E em tempo tão rápido, porque sabemos que feridas crônicas são feridas que ela mexe com a estrutura de toda a família, não só da pessoa. Então, você promover uma cicatrização rápida, uma cicatriz que seja esteticamente bonita, confortável, então isso é bastante gratificante. Eu fico muito grata pela oportunidade de estar aqui divulgando a laser terapia. Obrigada, Muito obrigada. obrigada. Muito obrigada a você também que ficou até aqui o final dessa entrevista. E não se esqueça, toda terça-feira às 10h30 nós temos um encontro marcado aqui com algum tema especial da área de saúde, qualidade de vida, bem-estar, autoestima. Então, até a próxima semana. Obrigada. Olha, retornamos aqui ao estúdio e tem um assunto bem polêmico e bem agitado. Enterro aqui na Bahia, em Salvador, a capital baiana, foi interrompido após o IML, o Instituto Médico Legal, fazer a troca ali dos corpos. O rapaz, identificado como Rodrigo, de 31 anos, que era motorista de aplicativo, ele teve ali o seu veículo, uma motocicleta, furtada, e após esse momento de furto, ele e o seu cunhado, o Rafael, foram ali em busca da motocicleta. Nesse processo, eles foram alvejados por alguns criminosos, alguns suspeitos ali de comandar o tráfico de drogas na região. Após esse momento, o motorista ele foi encaminhado para o hospital e lá foi constatado o óbito. Ele não resistiu aos ferimentos e após isso o IML libera o corpo ali para a família. Porém, não era sua família. Houve ali uma troca. Há uma incidência em casos como esse e a gente fica consternado pela família. Então, após acontecer esse furto, ele e o seu cunhado vão atrás da motocicleta, procuram ali pelos bandidos na região e são alvejados. Após esses disparos, ele não resiste aos ferimentos e o que aconteceu foi uma tragédia, uma fatalidade. Porém, o Instituto Médico Legal fez a troca ali desses corpos, né? E durante o enterro, a família notou algumas divergências. Os rapazes, sim, eram parecidos, porém, o que aconteceu foi que o Rodrigo teve ali o seu corpo trocado com o de outra pessoa. E aí, em decorrência a esta ocasião, em decorrência a essa confusão, o enterro do motorista acabou sendo cancelado. A gente, quando vê casos como esse, a gente se assusta muito, porque imagina, você já perde ali o seu ente querido numa situação como essa, uma situação muito triste, uma situação grave, né? Ele foi ali atrás do seu veículo que havia sido furtado e devido a isso aconteceu o seu óbito. Então, primeiro você já tem uma notícia péssima, terrível, onde o seu ente querido foi morto ali por bandidos que além de furtar o seu veículo, teve também o assassinato. Então, aconteceu ali o latrocínio, né, que a gente fala que é o roubo seguido de morte. Então, acontece aí esse latrocínio e a gente, além de tudo, vê uma situação onde o rapaz tem o seu corpo ali trocado
o seu velório é entregue para uma outra família. Então, assim, os familiares, eles notaram ali algumas diferenças físicas nos rapazes. É um momento ali de muita tristeza. Acaba que, por vezes, a pessoa, no calor da emoção, com toda aquela adrenalina, às vezes a vista, né, pode não parecer tanto, você consegue ali dar uma confundida. Mas no meio daquela quantidade de pessoas ali que o amavam, conseguiram notar essa divergência, ligaram para a polícia e aí o enterro teve que ser cancelado. Então, a gente quando vê situações como essas, a gente primeiro sabe que sim, é comum, é normal um erro médico, é comum um erro de qualquer profissional que seja. Porém, quando a gente se fala em situações assim mais delicadas, é necessário que tenha ainda mais uma atenção. É necessário que a responsabilidade ela seja redobrada. Já aconteceu também de trocarem bebês em maternidade e, infelizmente, é muito comum. Infelizmente, né? Agora, recente aqui na nossa cidade, em Itabuna, no Hospital Manuel Novaes, houve uma troca ali de bebês e que anos depois as mães vieram perceber. Mas elas vieram perceber porque uma delas escutou um comentário ali de uma enfermeira e levou isso para a vida, de que talvez as bebês haviam sido trocadas. A mãe, após algum período ali, teve um contato com essa outra mãe e as conversas elas se aproximaram. Olha, aconteceu tal situação durante o meu parto. A mãe, olha, aconteceu também uma semelhante comigo. Elas juntaram ali os dias, as horas do fato e acabaram recordando que sim, que foi na mesma maternidade, que foi com o mesmo obstetra e a mesma equipe ali de enfermeiras. E a gente vê situações como essas e a gente se assusta muito, a gente fica preocupado porque até onde vai, né? A gente sabe que existem jornadas exaustivas ali para esses profissionais. A gente tem essa noção sim de que os médicos, os enfermeiros, eles têm jornadas ali de plantão. A gente sabe que quem trabalha no IML também tem uma jornada cansativa, não só física, é mais o emocional mesmo. Você lidar ali com uma pessoa que tinha sonhos, planos, tinha um amor, foi um amor, é uma mãe, era um pai, era um filho. Então, existe todo um sentimento em volta daquilo. E mesmo que existam essas situações e que a gente saiba que sim, existe um cansaço, existe uma exaustão mental, além do físico, existe muito mais do que isso. Existe uma família que tem ali o seu enterro completamente cancelado, destruiu, né? Mais uma vez, é uma sensação ali de transtorno, porque a pessoa sabe que não tem mais como ter aquele familiar. Não existe a possibilidade de revivê-lo, de ressuscitar, de tirá-lo dali. Então já é uma dor profunda. Você ver uma situação como essa de indignação, uma coisa que foi causada por um furto de uma bicicleta. Então a gente vê que é uma situação que se inicia ali com a violência, a falta do policiamento, a falta da segurança pública. E segundo, a gente percebe também que existe essa exaustão profissional. A gente sabe que são jornadas cansativas, às vezes a remuneração também não é das melhores. E situações como essas acontecem sim. Assim como acontece também de que em alguns momentos aquele corpo estava ali em uma situação onde não houve óbito. Pode ter acontecido ali uma parada cardiorrespiratória, o corpo pode não estar respondendo ali aos comandos. E assim, a gente percebe que coisas como essa sim acontecem e é natural. Não é natural para que a gente aceite, a gente não pode aceitar e levar como uma coisa normal da vida. Mas sim, acontecem, erros acontecem. E se erros acontecem, a gente precisa aprender. Será que está acontecendo isso devido a quê? Então fica esse questionamento ao policiamento, né? Nas ruas ali, fazendo a investigação do que exatamente aconteceu. Fica o questionamento também aos profissionais do Instituto Médico Legal, porque ali é uma vida, independente de que tenha chegado ao óbito, mas ali foi o amor de alguém, existe um sentimento ali, tá? Pode ter sido uma mãe, um pai, uma avó, então existe uma família por trás disso. E quando a gente trata do sentimento do outro, a gente tem que ter uma responsabilidade ainda maior. E passar essa segurança também com o nosso profissionalismo. A gente precisa estar entregando isso. A gente precisa ter essa segurança também de que quando vai mandar o familiar ali para autópsia, para aquilo ali, onde você acredita que vai descobrir as causas, os fatores que levou ali aquele óbito,
existe uma segurança, então a gente tem que ter esse sentimento. Então fica também essa cobrança aos policiamentos nas ruas, porque se tivesse evitado esse furto, talvez não teria chegado aonde chegou, né? Que foi este óbito aí constatado. Então a gente fica aí no pedido para que a justiça ela melhore, né, em relação a isso, ajude também esses profissionais com essas jornadas aí que são tão duras, tão densas, com salários curtos, pequenininho, e a jornada de trabalho muito grande. É sim exaustivo para todos, se torna cansativo para todo mundo. E para a família, que situação, né? Aconteceu também recente, a gente noticiou aqui, uma morte de uma bebezinha. E ela ali, durante o seu velório, aconteceu o quê? Ela mexeu o seu corpo. O corpo, após esse período, ele, antes de entrar no processo de rigidez, ele tem alguns espasmos, o que é normal, é natural. O corpo da gente, antes, né, de se desligar ali, até no sono mesmo, ele começa a soltar toda a adrenalina, todo o nervosismo do dia, toda a ansiedade. Às vezes pode acontecer de, durante ali o sono, seu corpo pular, sabe? Dá aquela sensação de susto. Pois é, essa é a sensação do espasmo do nosso corpo, que está tirando toda a adrenalina, todo o estresse, todo o cansaço do dia a dia. Sabe aquela semana corrida? Então, acontece isso e é natural durante um sono, por exemplo. Mas acontece também durante um óbito. Então, vindo a falecer, a pessoa pode sim, antes do processo de rigidez, que é quando o corpo endurece, esfria, pode acontecer sim da pessoa ter ali aqueles espasmos. E foi isso que aconteceu com a bebê. A bebê, ela teve esse processo aí de espasmo durante esse velório, a família ficou consternada, chamou ali a equipe médica, chamou pelo corpo de bombeiros também, estava todo mundo muito assustado, e o policiamento. Então, quando chega ali, constata que realmente era um óbito, que não estava viva, não foi um acidente médico, a família então se revolta, mas ainda assim aceitou fazer o velório, acabar o velório e se encaminhar para o enterro da bebê. Então, são casos semelhantes, mas que a gente percebe que ainda assim há uma descredibilização quanto aos profissionais, porque fica essa dúvida e fica esse questionamento a gente, como houve essa troca? Acredito que eles não são familiares, eles não são gêmeos, então como houve essa troca? Será que é feito de qualquer forma ali aquele manuseio? Será que é feito de qualquer forma esse atendimento? A gente fica com esses questionamentos aí em vista, a gente fica com tudo isso para ter respostas. E a gente cobra essas respostas dos órgãos públicos, né? O governador poderia se manifestar sim. Então, a gente fica aí no aguardo através da imprensa. A gente vai esperar esses depoimentos e todas as notícias sendo atualizadas, a gente traz aqui novamente para vocês. Hoje é dia do Gente de Vitória. A gente vai estar falando aqui, Vitória vai trazer uma entrevista maravilhosa para vocês. Então, ficamos agora com o Gente de Vitória. Olá, um abraço, mais um Gente de Vitória no TV e News. Quero agradecer por você estar aqui conosco. E nós trazemos hoje aqui um amigo de Itabuna, um homem que tem muito serviço prestado à cidade. E por isso que ele está aqui no nosso quadro hoje, porque ele é um homem de Vitória. Todos que a conhecem sabem da sua postura, da sua responsabilidade em tudo aquilo que ele faz. Então, assim, hoje, né, nós trazemos aqui Rosivaldo Pinheiro. E vamos bater um papo, ele que é secretário, né, também, né, nessa gestão do prefeito Augusto Castro.
Ele é secretário de governo, ele está sendo secretário de governo nessa gestão. E vamos conhecer um pouco desse cidadão que sempre, né, esteve disposto, sempre se colocando à disposição da sociedade de Itabuna. Então, Rosivaldo Pinheiro, seja bem-vindo ao nosso quadro Gente de Vitória. Eu me sinto muito feliz por você estar aqui, viu? Bom dia a todos que estão conosco aqui na TVI, com você, Vitória. Neste quadro é importante dizer que me sinto lisonjeado pelo convite, também por suas palavras, e espero em Deus poder continuar nessa sinergia positiva em devolver às pessoas, na expectativa de cada um, aquilo que de melhor posso dar. E também agradecendo o fato de estar hoje nessa posição de secretário de governo, que é uma tarefa árdua, porque o prefeito Augusto é aquele prefeito diligente, é aquele prefeito atuante, que quer que cada um de nós façamos sempre o nosso melhor, e mais que isso, que a gente possa cada vez mais acolher aqueles que mais precisam, que é cuidar de gente. E em nome dele, e em nome também de doutora Andréa, que geralmente acompanha a gente nessas caminhadas de cuidar das pessoas, que eu estou aqui hoje à disposição sua e de todos que estão interagindo conosco. Então, querido, nós vamos bater aquele papo aqui, conhecer a sua história. Todo mundo conhece esse amigo Rosivaldo Pinheiro, esse estimado, né? Quando a gente fala em Rosivaldo, todo mundo diz logo, ali é gente boa, Rosivaldo é diferente, Rosivaldo faz a diferença. Então, fazer a diferença é muito importante. Um homem estar na política e saber, né, que lidar com gente, saber lidar, saber se comunicar. Então, esse estilo de Rosivaldo. Então, falar de pessoas, trazer as pessoas aqui e falar, né, daquilo que elas são é muito bom. A gente prestigiar e honrar essas pessoas, porque tá tão, né, às vezes difícil de você encontrar pessoas que te dão atenção no momento que você precisa. E Rosivaldo tem sempre essa atenção a todos. É isso que a gente ouve, né, quando fala no nome de Rosivaldo. Então, querido, eu quero conhecer um pouco, né, do Rosivaldo. Como é que chegou na cidade de Itabuna? Como é que foi para chegar até aqui? Ô, Vitória, eu costumo dizer, e mais uma vez muito obrigado por suas palavras, que nós todos temos uma trajetória. Essa trajetória é que faz com que a gente escreva a nossa história. Eu cheguei em Itabuna com 8 anos de idade. Eu não sou nascido em Itabuna. Eu cheguei aqui, morei um pouco ali por algum tempo em Ferradas. De Ferradas eu vim para o São Caetano, do São Caetano eu fui à Califórnia. Eu resido no Fátima já há algum tempo, mas é nesta trajetória de cidade que a gente está aqui, nesses 48 anos de vida em Itabuna, dos meus 56 anos de idade. Então, eu sou muito feliz por aquilo que faço. Eu digo direto que eu sou um eterno aprendiz. Todos os dias eu me esforço para dar o meu melhor, sabendo que sou falho, sabendo que não vou alcançar todos os meus sonhos e desejos e não vou conseguir acolher todos e todas que chegam a mim, mas me esforço na perspectiva de dar o meu melhor sempre, de fazer o máximo. Eu faço isso independente da política, mas faço também na política, porque eu acho que a gente faz isso para a vida, né? Todos nós estamos aqui passando por um tempo nesse universo e a gente precisa deixar um legado, deixar uma imagem de positividade, construir um caminho, né? Dar ao outro alento e dar o melhor que a gente pode, porque a gente reclama, mas nós somos privilegiados. E por ser privilegiado naquilo que a gente tem de condição de alimentação, de moradia, sem riqueza, mas eu digo no sentido de que tem muita gente que está na sua vulnerabilidade e a gente, apesar de ser de uma família de origem simples, eu não tive essa experiência de passar por essa dificuldade maior que alguns passam e sou grato a Deus e a minha família por tudo isso e aos meus amigos, porque a gente é resultado de um processo. Ninguém faz nada sozinho, ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Eu entendo que tudo é um processo, tudo é uma coletividade. E é em nome disso que eu me esforço para devolver aos que acreditam, aos que confiam e aos que não também, porque eles virão pelo exemplo o melhor que eu possa dar. Então tem sido assim a minha forma de ser. Eu digo que se você não tem predisposição a acolher, vá fazer outra coisa que não cuidar e nem lidar com pessoas.
Se você lida com pessoas, você tem que saber que seu tempo é um tempo de doação, você tem que saber que seu tempo é um tempo de ação, você tem que saber que seu tempo é um tempo de dedicação e de acolhimento. Você quer ser acolhido? Acolha primeiro. Você quer ser ouvido? Ouça primeiro. Se você conseguir fazer esse diálogo permanente, né, evidentemente que nós temos nossas falhas, a gente vai ter que o tempo todo ser vigilante para que a gente possa superá-las, né, e o tempo todo se esforçar para que a gente possa não sair daquele lugar que a gente tem como missão. Porque eu digo que as palavras elas são importantes, mas mais importante do que as palavras, dando a importância a elas, é o exemplo. Porque é no exemplo que a gente arrasta, é no exemplo que a gente passa adiante para que as pessoas possam seguir. E eu quero continuar essa minha caminhada, essa minha trajetória, Vitória, de respeito às pessoas, porque eu gosto de ser respeitado. Então, primeiro eu respeito. E eu estou aqui, como disse, eu sou um eterno aprendiz. Eu aprendo todos os dias. E não é da boca para fora, é de verdade. Eu vejo no gesto das pessoas, por menos letradas ou mais simples que elas sejam, elas me ensinam e ensinam muito. Porque eu tenho, porque morreu aos 98 anos, uma avó que era rezadeira, que era uma senhora de uma sociedade que não era letrada, mas que eu via todos os dias sentar às 17 horas na porta da casa dela, uma católica fervorosa, e se disponibilizar na fé que ela tinha de fazer uma rezazinha para aqueles que apareciam. E na simplicidade dela, ela fazia aquele bem e faziam filas de carro. Então, eu tenho esse olhar, tenho um olhar de uma mãe que participa da Igreja Católica e que faz Eucaristia e que leva as pessoas todos os dias esse bom fazer. E é desse ambiente que eu aprendi a respeitar num pai que sempre trabalhou, um pai que era ligado à agricultura familiar, sempre foi, que tinha na terra a sua realização. Eu acho que é desse ambiente que nasceu esse ser que tenta fazer o máximo que pode pelo outro e gosta também de sentir-se acolhido pelo outro. Então, acho que é essa energia que a gente busca todos os dias. Os valores a gente nunca perde, né? Aquilo que nós aprendemos na família. Perfeitamente. Levamos para o resto da nossa vida. Isso. Então, que bom. Você hoje está secretário, né, de governo, mas você também passou por outras secretarias. Isso. Também, e dando sua contribuição a Itabuna. Então, afim, qual foi os lugares que você já passou? Essa é a minha terceira experiência em gestão municipal aqui em Itabuna. Eu estive lá em 2002 a 2004, eu passei em 4 áreas. Eu passei na agricultura, eu passei na indústria e comércio, passei no turismo, né, e trabalhei como um diretor de indústria e comércio e também de secretário àquela época. Depois eu voltei como diretor na parte de indústria e comércio e fui comandar o orçamento municipal na parte de planejamento, lá no planejamento à época, numa gestão passada aqui de um dos governos nossos. Voltei. Tive alguns contatos com outros prefeitos, mas do ponto de vista de ocupar espaço, eu voltei agora com o prefeito Augusto Castro. Voltei ao lado de Sônia Fontes para fazermos um planejamento na gestão atual. Nós qualificamos um processo que Itabuna precisa conhecer. Nós tivemos, sob a diretriz do prefeito, um desafio. Ele nos colocou para resgatar os 30 anos de sonhos dessa cidade. E a gente o fez. Terminado, ele pediu que nós projetássemos os próximos 20. Porque Augusto, ele tem essa característica que é muito própria. E com esta indicação, eu e Sônia, junto com a equipe, né, como disse, a gente não faz nada só, esse governo é um governo que é transversal. A gente está no governo, está no planejamento, mas outras secretarias se envolvem uma das outras sem interferência, no sentido de colaboração. E desta transversalidade que tivemos e temos, a gente conseguiu fazer esse planejamento e Augusto validou, que são os 30 anos de resgate da infraestrutura, dos sonhos da cidade, dos gargalos para serem rompidos e agora também os 20 anos de projeção para o futuro, que a gente começa agora a fazer algumas entregas nessa dimensão. E esse planejamento, que ele é único, eu não tenho outra cidade, eu já trabalhei em outras cidades, já trabalhei no governo do estado, já trabalhei fora da Bahia, em outros estados do Brasil, e eu não conheço. E aí com toda assim, verdade do mundo, sem querer dizer que somos perfeitos, não somos, o governo tem
falhas como qualquer governo, mas a gente tem superações como o governo nosso apenas faz. A gente tem enfrentado os problemas da cidade de forma única. E esse planejamento ele é único na cidade de Itabuna. Eu não conheço outra cidade no Brasil que tenha feito ele nessa perspectiva. E é justamente por isso que as pessoas validaram a permanência por mais 4 anos do governo atual. É por isso que 72% da cidade aprova a gestão atual. É por isso que nós tivemos mais de 65 mil votos para o prefeito. É uma construção coletiva. Os méritos dele existem, mas existe o mérito de um time. E eu me sinto muito assim, lisonjeado pela oportunidade que ele me deu, muito agradecido a ele e à equipe pela forma que me abraça. E é essa experiência que a gente está tocando aqui, como disse, aprendendo todos os dias. Você falou em Sônia Fontes, né? Eu quero assim também, né? Eu admiro Sônia. Porque uma mulher que chegou em Itabuna sem conhecer a cidade, porque quando você está aqui na cidade, você conhece que a cidade precisa. Mas também ela teve você também ali ao lado, né? Dando esse suporte, fazendo esses projetos também. Fala de Sônia, Vitória, assim, perdoe até, né? Eu digo direto assim, a gente tem vários nomes bons na cidade de Itabuna. Sônia, para mim, foi uma grata surpresa. Tu conhecia a Sônia, se me perguntar? Não, eu sabia que ela era. Porque ela tinha sido deputada estadual 2 vezes. Ela, por certo, tinha pessoas na minha família que tinham votado nela. Luciana, inclusive, o primeiro voto de Luciana foi para Sônia Fontes. Eu já até disse isso a ela. E Luciana é muito exigente quando ela escolhe para votar. Ela votou por algum mérito de Sônia. Sônia é a pessoa que estava por trás ou à frente da questão do Pelourinho, de projetos como a Lagoa de Abaeté, das palafitas e de tantos outros que ela esteve à frente. Então ela é uma pessoa que pensa à frente do seu tempo. Quando eu encontrei Sônia, primeiro Sônia chegou aqui antes do início da gestão. E ela veio com toda a humildade do mundo, como ex-deputada, mas chegou aqui numa tranquilidade que nós tínhamos inicialmente uma sala. Eu e ela dividíamos uma cadeira e uma carteira, porque quando nós iniciamos a gestão, estava dessa forma. E ela não se curvou a dizer, eu quero a minha carteira, e nem eu. Nós fomos dividindo, fomos fazendo essa parceria, fui identificando nela essa pessoa que tem essa predestinação em fazer melhor essa infraestrutura. Eu procurei colaborar da melhor forma possível, entendendo que a diretriz naquele momento era dela, como diretor, como a secretária, e eu estava ali compondo aquela equipe. E nós juntos, nós construímos esse time sob a diretriz do prefeito, com a transversalidade, a participação dos demais pares e com a equipe. E nós consolidamos esse trabalho. De lá nós recebemos um desafio, ela 2 meses antes seguiu para a CIURB e eu 2 meses depois segui para o governo, onde eu estou, onde ela está, e a gente continua com a mesma postura de antes, colaborativa, participativa, de dedicação, de entrega, que eu acho que é isso que faz a diferença. E nesse trabalho nosso, a gente percebe que outros também do governo o fazem. E a gente consegue fazer essa integralidade de time e vai avançando. Tem problemas, é verdade, nós temos gargalos que a gente vai vencer nos 4 anos e vai vencer nos próximos 4. Existem gargalos que em 8 anos não serão vencidos. Essa cidade vai fazer 115 anos. Ao longo do tempo, cada um tentou acertar, cada um fez o seu melhor, mas em algum momento nós pecamos como sociedade ou como gestão e nós deixamos com que muita coisa de negativo tivesse permeando o nosso ambiente de cidade. E a gente agora precisa resgatar essa infraestrutura, dar funcionalidade, trazer novos moldais para que a cidade possa ter novas avenidas, são as obras de futuro, para que a gente possa entregar cada vez mais qualidade de vida às pessoas e oportunidade, para que elas possam ter emprego e renda, que esse é o grande desafio que o prefeito quer e exige que a gente continue fazendo. Exatamente, Rosivaldo. Quando Augusto, né, ele recebeu a prefeitura, né, quando ele iniciou a gestão dele, lá em 2021. Depois estava na pandemia, veio enchente. Então, assim, o que ele fez, né? Desafiador. Foi desafiador. Então, assim, eu creio que vindo ele para a segunda gestão, né? Então, a gente vê que realmente Itabuna precisava que ele desse essa continuidade, né? Desses projetos que vocês tinham realmente.
Então, assim, às vezes é por isso que a cidade não desenvolvia, porque nunca houve A continuidade. a continuidade, né? Eu acho que tudo é... O prefeito tem uma postura de dizer, e é verdade, que tudo é uma questão de merecimento. Eu digo que a fruta só dá no tempo. Se a cidade entende agora de que é importante a reeleição e ela entendeu, é sinal de também que essa fruta ela foi maturada, que nós tivemos aí toda uma avaliação por parte histórica, por parte do eleitorado. E ela chegou à conclusão que ela viu outras cidades crescendo e viu Itabuna necessitando crescer. Ela viu Itabuna recebendo benefícios e ela viu Itabuna com a oportunidade de continuar esse ciclo do crescimento, esse ciclo da entrega. E a gente, como você bem disse, tínhamos e iniciamos num ciclo de pandemia. E nós tínhamos, naquele momento, a luta pela vida, que ela é constante, ainda mais intensa, porque nós tínhamos a incerteza da questão do vírus e os seus efeitos. E nós tínhamos, naquele momento, vários boigues caindo por dia no Brasil, a gente às vezes não tem a noção, que eram como se fosse... Teve dias que caíram o equivalente a 8 boigues no país de mortes. E imagine a situação, a morte que tanto assusta naquele momento, ela estava tão comum e as dores que a gente não tinha dimensão do chorar. Todos nós perdemos alguém, ou próximo, ou da família, ou algum amigo muito próximo. Todos nós. Todas as famílias têm a sequela da Covid. Todas as pessoas sofreram e tiveram lágrimas. E tiveram os momentos da incerteza. Quanto de nós não recolhemos em casa e não sabíamos no dia seguinte ou quando alguém nosso adoecia mais próximo, se aquela pessoa seria quando internava, o último dia que nós estaríamos vendo ela. Então, pegamos naquele ciclo e o prefeito, a primeira coisa que fez, ele também vinha desse ciclo de pandêmico. E ele fez o primeiro hospital de campanha local, e esse hospital com recursos próprios, 95% ou mais do recurso foi recurso próprio do município, não foi recurso nem da Covid, que ele acertou em não querer usar aquele recurso para depois ele não ter que solidariamente responder, que tínhamos vários problemas e ainda temos no Brasil por conta disso. E aquele hospital salvou vidas de Itabuna, salvou vidas da Bahia e, por que não dizer, do Brasil, já que nós estamos num país, e deu uma outra condição. Criou um ambiente para que a gente pudesse retornar à atividade econômica com zelo, com segurança e fazermos protocolos. A partir destes protocolos, a gente tem uma melhoria na qualidade nossa de vida. E, da outra ponta, ele ajustou do ponto de vista a pagar em dia e antecipado, porque o fluxo econômico acontecia. Nesse momento, o poder público, ele é o esteio, ele é o propulsor, ele é a mola. Então, lá em 2021, nós tivemos toda essa expertise e aí nós adentramos nos aparelhos de saúde. As pessoas de Itabuna, elas não lembram, e é importante te revisar, nós tínhamos até o direito de parir no hospital Manuel Novaes, não estava sendo dado às mulheres de Itabuna, aos homens de Itabuna acompanhar seus filhos nascerem. Pais e mães sofriam. Nós tínhamos pessoas tendo que ir para Jiquié e Piauí parirem. Imagine uma cidade nossa, naquele momento, nesta perspectiva. E aí nós abrimos portas abertas lá no Hospital Manuel Novaes. Fomos cuidar do CEMEP, que hoje é um exemplo positivo. Fomos recuperar a Otaciana Pinto, a que chamam de maternidade mãe pobre. Fomos pensar na questão da reestruturação do serviço do São Lucas, dentro do portfólio da Santa Casa. Fomos objetivamente fazer a tratativa com a Santa Casa para que a gente pudesse equilibrar essa questão das transferências. Fomos fazer investimentos junto no modal da AFIA, que na verdade é uma contrapartida da parceria que a AFIA tem com o Ministério da Saúde do Mais Médico, para que a gente pudesse receber em obras a recuperação, o recurso que viria para o município viria em obras para a recuperação das unidades de saúde, tudo isso em 2021. E fomos fazer esse planejamento fiscal financeiro de equilíbrio para que o município pudesse mudar o seu status de mal pagador, de insolvência, entre aspas, para que a gente pudesse otimizar, positivar e pudesse, a partir daí, ter um novo arranque para a gestão municipal. Então, é algo muito grandioso e no final daquele ciclo veio a enchente. A enchente, ela desequilibrou, ela causou rombos do ponto de vista
financeiro, mas ela trouxe uma outra realidade. Apesar da dificuldade, Itabuna também exercitou a questão de quebrar suas ilhas e fazer as suas unidades. A sociedade local despertou para o coletivo de maneira mais forte, porque o momento exigiu. Em 2022, a gente vem rompendo esse ciclo, tem uma inundação. Então, nós fomos testados pela Covid, pela enchente, pela inundação, que é uma enchente de menor repercussão. E a cidade não parou. As pessoas mantêm suas expectativas e esperanças. Então, nós como cidade, nós como gestão, unindo a iniciativa privada, nós estamos dando um exemplo de uma cidade que pode prosperar e que deve prosperar a partir das participações de todos. Eu acho que esse exemplo é que culminou com a reeleição do prefeito e com a votação expressiva que ele teve. Foi realmente foi uma surpresa, né? Porque a gente sabia, mas não que fosse, não é, dessa forma, né? Tão expressiva. Foi uma surpresa e foi um alívio também, acho que para vocês dizer assim, tivemos agora no caminho certo. Eu posso lhe contar aqui... Eu acho assim incrível isso, segredo, né, que aconteceu, né? Um segredo, porque veja bem, nós mantivemos, e o prefeito aí, e a equipe, e o prefeito principalmente, que era o candidato, ele era o prefeito e também o candidato, uma humildade muito grande, que nós tínhamos, desde o início da campanha, as informações das pesquisas, e que nós tínhamos uma vantagem comparativa muito boa. E a vantagem só foi aumentando no ciclo da campanha. Mas nós, apesar de sabermos aqueles números, e nós tínhamos certeza, porque a gente acompanhava isso cientificamente, tinha uma equipe voltada para essa leitura, a gente manteve, primeiro, o segredo de saber que os números eram favoráveis, mas que não ia nos dar acomodação. Segundo, uma agenda produtiva, de entrega, e uma agenda de campanha muito firme, com a certeza de que nós íamos dar energia suficiente para que o eleitor e a eleitora pudesse cada vez mais confiar naquele processo, naquele projeto. E tudo isso, nós tínhamos os números, mas os números não nos acomodaram. A gente não ficou deitado em berço esplêndido, achando que a eleição era ganha antecipada. Pelo contrário, trabalhamos todos os dias e noites para que a gente pudesse entregar tudo o que tínhamos projetado e pudéssemos manter positivamente a expectativa das pessoas e a nossa energia. Então, para a gente, nós tínhamos no final a certeza de que nós teríamos entre 32 e 36 mil votos de frente, porque a pesquisa nos dava isso, mas a gente ainda no dia da eleição, o prefeito e a equipe estavam correndo o trecho, falando com o eleitor, visitando sessões, como se nós estivéssemos atrás. Eu acho que esse foi o diferencial para que a gente pudesse chegar num resultado tão expressivo, Vitória, e todos que estão conosco. Realmente, as pessoas comentaram, né? Estava toda azul a cidade, entendeu? O pessoal acordou com a cidade azul, vocês ali, mesmo vocês sabendo que estavam à frente, né, na pesquisa, mas vocês não recuaram, não, vamos descansar hoje. Não teve descanso, vocês foram, né, tá ali em contato, relembrando, né, as pessoas, né? Estamos aqui, porque isso faz parte, né? É o dia importante. Na verdade, é isso que eu te falei mesmo, assim, ó, foi essa campanha, por exemplo, a cidade esperava, parte dos amigos, principalmente falando, e a família, que eu botasse meu nome para uma candidatura. Eu tenho uma série histórica de candidaturas, sempre muito bem votado. Mas eu tinha, primeiro, o dever de ser muito leal com o projeto que eu estava ali assumindo, e eu percebia que entre a minha eleição, que poderia vir, e a reeleição do prefeito, era mais importante a reeleição do prefeito, como cidade, como cidadão. E aí eu apostei nisto, porque eu via a expectativa positiva e eu via quanto nós tínhamos que entregar e quanto desafiador era aquele momento e seria o próximo passo, que era a reeleição, porque era quebrar um ciclo que a cidade precisava e que a cidade nunca oportunizou. Então, aí eu conversei com o prefeito, ele conversou comigo e nós chegamos ao consenso de que eu não estaria candidato. Nós tínhamos outros nomes de mulheres e homens que mereciam a confiança, assim como, modéstia à parte, o meu merecia. E eu apostei nisto, eu digo às pessoas, não tenho arrependimento. Pelo contrário, eu tenho muita felicidade em dizer que esse projeto coletivo, ele está acontecendo e a gente espera que ele continue avançando, porque a gente vai, cada um ajudando como pode, e aí todos são chamados a aqueles que perderam a eleição,
têm a obrigação de vir em favor da cidade. Hoje o prefeito Augusto não é apenas dos 65.329 que votaram nele. Ele é de todos e todas que moram em Itabuna ou que chegam aqui. Então é preciso ter esse entendimento. E neste momento a nossa fala é uma fala de unidade, de ampliação, porque a gente sabe que no debate político a disputa é pelo poder. Passada a disputa de poder, a gente tem que contribuir para uma cidade, sabendo que as críticas elas vão acontecer, que a oposição ela tem razão de existir, é bom para a democracia, desde que seja uma oposição responsável, propositiva, que não queira o pior para poder se estabelecer como o melhor. Eu acho que quando a gente pensa de maneira coletiva, quando a gente pensa como cidade, como a gente se vê como cidadão e isso vai para dentro da força política, a gente consegue ter uma leitura do contexto, a gente consegue entender os momentos, entender a amplitude dos debates, mas vir para contribuir com a cidade que precisa de todos. E esse chamado o prefeito fez e continua fazendo para que a gente possa se unir em torno dessa causa maior que é Itabuna. Então, Rosivaldo, os 4 anos de gestão foi um desafio, né? Que vocês tiveram que planejar, replanejar uma cidade. Então, assim, foi um desafio para a gestão, né? Você que esteve também ali em contato com os projetos, entendeu? Porque tem pessoas que tem secretarias que estão mais, que atuam mais, né? Nessa questão dessa requalificação da cidade, entendeu? Então, assim, foi um desafio esses 4 anos. É como se agora você estivesse que vão estar, né, com mais desafios, mas hoje mais planejado também, né? Na verdade é assim, eu digo que todos os dias eles são desafiadores, porque nós não estamos apenas com a questão do mudança, do tempo de mudança. Nós e a sociedade hoje, ela percebe que o tempo de mudança, ele já existiu. Hoje é uma mudança de tempo. É algo bem maior. A gente vivencia hoje algumas tendências, mas a gente precisa exercitar como ser humano, como ser social, as nossas essências. E nesse desafio nosso de todo dia, nós tivemos 4 anos desafiadores e agora os desafios serão novos. A gente continua entregando parte daquilo que é o sonho e o resgate dos 30 anos. A gente vai começar a entregar aquilo que são as projeções dos próximos 20 anos. A ponte da Amélia Amado está dentro desse desafio novo. Ali o viaduto que vai nascer na rotatória São Caetano dentro desse desafio novo. E adiante a abertura da avenida que vai ligar a Princesa Isabel a 101, sai lá próximo de uma pedreira, vai ser para abrir novos vetores. A gente vai trabalhar, e o prefeito já aprovou, mas é uma obra do DENIT, a duplicação da 101 no trecho que vai ali de um posto de gasolina um pouco antes da Polícia Rodoviária Federal até próximo dessa pedreira que vai em direção a Borarema. A gente tem agora, e a gente vai trabalhar um outro projeto, que é a abertura que o ministro Rui já garantiu que vai nos ajudar, que é duplicar da Nova Itabuna para Ferradas. É um projeto novo que a gente vai tirar agora do papel. Vão vir novas possibilidades agora de investimento. A gente está fazendo ali uma encosta, que é o resgate dos sonhos de 30 anos, na Juraci Magalhães, que tanto incomodava essa cidade. Eu lembro-me, Vitória, que eu passava naquele trecho, quando eu me lembro que os homens ficavam cavando, batendo as marretas nos seus instrumentos ali para cortar aquela pedreira de cascalho para virar aquela encosta, porque ali avançava até a Juraci, vinha mais próximo, e aí foi cortando, ficou aquele paredão, e aquele paredão é um desafio, coloca em risco as pessoas que passam, os carros que transitam e os que moram em cima, que construíram. A gente está resgatando, historicamente, agora fazendo em parceria com o Estado, aquela obra que parece uma obra pequena, mas é uma grande obra desse sonho de cidade dos 30 anos. A gente tem uma outra encosta, que é lá no Alto da Boa Vista, chamado Alto do Cuscuz, que a gente vai também, em parceria com o Estado, fazer. A Feira do São Caetano, que também é um sonho de cidade, a gente está fazendo, tem uns atrasos na obra, a Condé mudou a metafísica, mudou o governo do Estado, isso impactou. A gente sabe que as pessoas reclamam com suas razões, mas todo mundo sabe que obra
ela começa e às vezes atrasa quando ela é privada, imagina uma obra pública, tem os seus atrasos. A gente vai entrar agora na requalificação, que também é desafiador, da Feira do Califórnia. A gente vai ter agora, e o prefeito deve estar tratando já essa semana ainda, com o governo do estado, um convênio para a construção da escola lá no antigo Colégio Garrastazu Azul Médici, no Califórnia, para fazermos lá a escola Flávio Simões. A gente tem uma escola modelo que vai nascer no Califórnia e vai ser a união de 2 escolas do estado, próximo do posto de saúde da comunidade. A gente tem desafios bastantes aí para a gente entregar a cidade. Tem um parque da cidade que o prefeito está sonhando comigo, com Sônia. Aldo está no processo, já está entendendo. Alcântara foi chamado. A transversalidade que eu disse aqui está acontecendo, que vai ser naquela região do Espora de Ouro, fazer ali um parque da cidade, para que a cidade possa caminhar, andar, ocupar finais de semana e para que a gente possa ter áreas cada vez mais que a cidade ocupe esses vazios. E nós temos uma série de outras questões que a gente está debatendo. O prefeito quer agora que a gente lance mão de um estudo para o centro comercial, a gente começou. Ele quer que a gente avance na estruturação que está no plano de governo do centro logística FIOL Porto Sul, para gerar empregos e trazer indústria. Ou seja, nós temos diversas questões que a gente tem que avançar para a gente, o novo desafio é superar o governo que nós estamos entregando e realizando para concluir os 4 anos agora em 31 de dezembro de 2024. Então, imagine você que é esse líder que lidera com eficiência, com acompanhamento, com dedicação, que agora me ligou, está indo a Brasília, cuidar de interesses de Itabuna lá em Brasília. Consegui uma agenda com alguns órgãos, inclusive com o Rui, para tratar de Itabuna. Então, Augusto é célere, ele antecipa as coisas, ele não para, e isso vai dando uma energia. E a cidade tem acompanhado de forma muito positiva esse comportamento dele. É interessante que você faz, quando você vai falando aí, tá parecendo que Itabuna vai esticando, vai trazendo uma beleza para a cidade. Quando cuida, né? Cuidar da Feira do São Caetano, né? Do centro comercial, vai cuidando dessas, né? Do Califórnia. Então é como se Itabuna ela fosse trazendo assim aquela beleza para a cidade. E quando a cidade está assim, existe também a influência de vir outras pessoas também querer morar na cidade, querer viver na cidade, querer investir na cidade também. Perfeito. Veja bem, a gente está cuidando aqui, você está vendo essa obra saindo da 415, essa duplicação. Ela está acontecendo aí já em torno de uns 45 dias ou 60. A Coeba vai ter que tirar os postes para continuar avançando. Do lado de lá, a gente vai dar ordem, o prefeito deve dar ordem de serviço ainda esse mês, eu acredito, junto com Sônia Fontes e a equipe, para a questão da ponte. Feito isto, a gente tem também a 649, que é essa avenida nova de duplicação do outro lado do rio, que passa ali pela Vila Zara, que vai ter também ali toda uma infraestrutura de obra e de ligação. Então você tem 2 grandes entradas da cidade que agora terão uma qualidade melhor do que nós tínhamos. Isso faz com que a cidade ganhe novos ares. A gente tem essa ponte, porque hoje a gente, quando tem o rio enche, basicamente fica com uma ponte só, que é essa ponte chamada Ponte Nova, que não é tão nova assim, mas ganhou esse nome até hoje, que foi feito, salvo engano, no governo de Ubaldo Dantas. Se não estou enganado, foi no governo de Ubaldo Dantas, naqueles últimos 6 anos dele. Bom, nós temos agora uma outra ponte, que é essa da Amélia Amado, e no futuro, o ano que vem deve nascer, aí já um spoiler aqui, o prefeito vai falar e Sônia com maior qualidade no momento oportuno, uma nova ponte na região ali, ligando Mangabinha ao outro lado da cidade, ali pelo núcleo da CEPLAC, por ali. Com isso, a gente começa a distensionar e criar perspectivas novas. O rio, a gente está estudando ele desde 2021, com a iniciativa privada, numa parceria com a UESC, com a Rambo Engenharia, com vários atores. A gente já tem um diagnóstico do rio. O rio não depende só de Itabuna, depende de 13 municípios que compõem a bacia. Mas Itabuna tem que fazer a parte dela. Itabuna é a maior poluidora do ponto de vista residencial, não é do ponto de vista industrial. E aí a gente vai ter agora uma obra que é essa questão da água. Com essa questão da água a gente melhora o ambiente de cidade também, é uma obra que é um resgate e ao mesmo tempo é um lançamento de futuro.
Isso vai nos dar uma qualidade de vida melhor, a oportunidade de gerar emprego e renda, a questão da saúde também, porque você tem menos necessidade de fazer armazenamento de água. Então, você vai continuar trabalhando na questão agora do cuidar do esgoto. Nós pegamos com 12, temos hoje 34, já aumentamos em 22, e a ideia do prefeito, junto com a equipe, é que nós tenhamos, nos próximos 4 anos, pelo menos 70% a 80% de esgoto tratado na cidade. Isso é revolucionário. Isso vai nos dar uma qualidade melhor de cuidar do rio. Isso vai fazer com que a gente tire esgoto que vai para o rio. Né? A gente está aumentando os dutos, todas as nossas obras agora entram com a infraestrutura e ela leva em consideração a questão da drenagem, a questão do esgotamento, a questão da água. Então, são mudanças de conceitos e que a gente vai ter que continuar fazendo para a gente entregar cada vez e melhor a cidade para todos. Esse é o dever da gestão, a gente sabe, mas isso também para a gente é algo novo, porque Itabuna não era pensada assim. Isso, para ser pensado, é claro que aumenta cada vez mais o nível de execução, o nível orçamentário, a dependência do investimento. E a gente precisa trazer oportunidades de ampliar os negócios locais, mas atrair negócios novos também, para a gente criar esse ambiente de cidade que produza emprego e renda para melhorar a qualidade de vida das pessoas, também nesse aspecto econômico. Realmente, dessa forma, traz mais autoestima também, né? Claro, os itabunenses, claro. Que se falam muito que Itabuna estava atrasada, que Itabuna até comparam Itabuna com outras cidades também, né? Com Conquista, que cresceu, que está à frente, né? Nós somos muito exigentes, né? Agora o cidadão... As pessoas dizem isso, né? Agora sim, nós como itabunenses, Vitória, a gente precisa estar sempre esse comparativo, mas é preciso a gente também mexer um pouquinho no nosso comportamento, como cidadão e como cidadã. Itabuna é uma cidade que às vezes olha muito o olhar do outro, mas às vezes ela não olha o olhar de dentro. E ela precisa, e graças a Deus eu acho que começou a despertar esse olhar de dentro, esse olhar bom. Eu falo que eu dependo e que eu quero chegar à conquista, mas o que eu estou fazendo como cidadão, como alguém que possa produzir, né, como ser social, para que a cidade daqui chegue no nível de lá. Eu estou cuidando da minha porta, eu estou cuidando da minha casa, eu estou fazendo o meu passeio, eu estou zelando pelo lixo, o resíduo que eu despejo na rua. Por exemplo, nós fechamos o lixão de Itabuna. Esse é um projeto, Itabuna tem o maior caso de sucesso da coleta seletiva no Brasil. Eu digo isso na sua proporcionalidade, porque se a gente for comparar Itabuna com São Paulo é maior que Itabuna. Mas o caso de Itabuna, ele vai a São Paulo e mostra que está mais à frente. Nós não apenas fechamos o lixão, a gente criou uma cooperativa. Essa cooperativa muda a realidade das pessoas, cria um ambiente novo de cidade. A gente consegue processar em Itabuna, retirando das ruas, 200 toneladas mês de material, para dali a gente selecionar os recicláveis e fazer a separação, a embalagem, a comercialização. O Poder Público é a primeira cidade do interior da Bahia a contratar uma cooperativa. Primeiro a construir a cooperativa, segundo a contratar. E como é que a gente fez isso? A gente fez com muita dedicação da gestão, a gente formou essas pessoas, eles são hoje agentes ambientais, eles tiveram documentação, eles tiveram encaminhamento de políticas públicas, eles têm a dignidade do cuidado com os EPIs, das condições laborais, da condição de trabalho, e eles recebem uma renda do contrato com a prefeitura, da logística reversa que a grande indústria coloca e que passa de volta um valor para poder, no valor da nota deles, do peso que eles fazem mensalmente, ter uma contribuição, e da venda do produto, que depois que eles separam, embalo, classificam, eles comercializam. Essas 3 rendas caem na conta deles, eles administram. A prefeitura não envolve-se com a parte da administração financeira deles, dá só a condição e acompanha a política do Recicla Itabuna, que eu até coordeno, junto com a Defensoria Pública, junto com o Ministério Público do Trabalho e o CESOL do Governo do Estado da Bahia. Então, essas ferramentas, essas estruturas, vêm para poder emancipar e faz com que a gente tenha a condição hoje de dizer que Itabuna exporta para o Brasil um modelo de reciclagem e é um exemplo positivo. Então, Itabuna precisa conhecer um pouco mais do que ela tem também e fazer com que o que ela tem ela possa vibrar positivamente, ela possa dizer, não,
Conquista, com todo respeito aos conquistenses ou outras cidades, não tem o que nós temos. Então, se nós temos isso, vamos também aprender a valorizar o que temos de positivo para a gente alcançar outras positividades. Porque Itabuna é linda. Se você pegar agora o resgate dessa orla da Beira Rio, nós temos um rio que passa no meio da cidade, mas nós literalmente, ao longo do tempo, não é uma coisa só de Itabuna, a gente fez isso com muita maestria, ficamos e demos as costas para o rio. Construíamos a casa de frente para a rua, de costas para o rio, e, na verdade, isso era para facilitar que todo o meu esgotamento caísse diretamente no leito do rio e fosse. Ou seja, Itabuna precisa também se exercitar no sentido de olhar para dentro e fazer suas autocríticas. Todos nós precisamos fazê-las. E Itabuna, como cidade, como sociedade, a gente precisa, porque é dessa forma que a gente melhora, dessa forma que a gente identifica e dessa forma que a gente avança. Só tem esse caminho, aprender os nossos próprios exercícios da vivência. Rosivaldo, você falou uma coisa interessante, foi essa associação, cooperativa, né? É uma associação, que funciona no sistema cooperativado. Isso, quantas pessoas participam? Nós temos 154 famílias que participam, porque o conceito é de família, porque não é por pessoa, porque cada família ali ela tem um modal. Eu posso, junto contigo, trabalhar lá, de repente eu trabalho 6 horas por dia, você trabalha 4. Eles têm o mérito de produção coletiva e de pagamento por cada tempo que cada um dedica àquela organização. E graças a Deus, eles estão hoje, eles e elas, dando um exemplo. Eles fazem palestras, eles fazem a educação ambiental de maneira muito permanente, eles participam dos grandes eventos que tem em Itabuna, eles celebram com as empresas, várias empresas estão dentro desse portfólio conosco, as universidades, as faculdades, ou seja, é um processo que dá certo, porque o poder público impulsiona, mas a sociedade privada vem para dentro, os condomínios faz parte desse modal para ter o sucesso que temos. Eu estou muito feliz por tudo que eu tenho visto de positivo em Itabuna. E esse processo e esse projeto da reciclagem, eu não imaginava, e aí eu digo com muita tranquilidade, que eu tivesse tanta identidade e que eu me sentisse hoje tão realizado quando eu vejo a realização daquelas meninas, daqueles meninos, como eu chamo, né, independente da idade deles, que eles estão ali, que eles conseguiram vencer. Para mim, é o exemplo de que quando a gente tem um bom exemplo, uma boa energia, uma unidade, a gente vence qualquer desafio. E aquela reciclagem, aquele processo, o Recicla Itabuna, é essa célula que entusiasma e que deixa aí uma felicidade que dinheiro nenhum paga. Então, é isso que eu gosto de fazer e eu me sinto muito feliz em poder ter tido essa oportunidade de novo nessa gestão, porque esse projeto, ele já era debatido por outros e não tinham coragem de fazer, porque ele significa um aumento de custos. A cidade pagava só a coleta, hoje ela paga a coleta, ela paga a reciclagem, ela paga o aterro sanitário para que você possa levar os resíduos para lá. E ela, evidentemente, que consegue trazer de volta para a cadeia produtiva parte daquilo, dos recursos que não teríamos se não fosse a questão da reciclagem. Então, é algo notável que a gente tem que estar cada vez mais celebrando. É interessante que mudou também a qualidade de vida das pessoas. Claro. E isso reflete muito, né? O que muda. Você tem lá, Vitória, se você chegar lá, você vai ver que aquela mulher, aquele homem que não tinha brilho nos olhos, que ganhava, digamos, R$300, para conseguir esse recurso, ficava dentro do lixão, descalço, sem luva, se furando, se cortando, se ferindo, disputando com moscas, cachorros, porcos, gatos, cachorros, escorpiões, cobras, ratos. Era essa a disputa deles. Nós, como sociedade, íamos lá 2 vezes no ano, fazia a celebração, era importante a ida, dava uma cesta básica, né, fazia uma oração, uma reza, era algo muito positivo, mas não mudava a realidade deles. Quando nós entramos, que modificamos tudo isto, que fechamos, criamos uma ambiência, mudamos essa sistematização, a gente trouxe a esse homem, a essa mulher, primeiro, a voz dizendo, você existe.
Segundo, você existe, é importante para nós. Terceiro, você pode. Quarto, você vai conseguir porque você está num processo que depende um dos outros. E nesse processo de crescimento, as pessoas se realizam. Não tem ninguém que ganhe lá menos que o salário mínimo. Não tem ninguém. E eu estou dizendo na qualidade devida, com respeito devido. E a gente tem que celebrar isso. Que a cidade sabe. Tivemos um incêndio e depois do incêndio, muita gente que o coração não tinha tocado ainda para essa questão da reciclagem, foi por força das circunstâncias e adentrou. E nós conseguimos assim fazer um abraço de solidariedade e que multiplica até hoje. Então, eu sou realmente entusiasta desse processo, de tantos outros, mas desse em particular, porque eu não me imaginava lá atrás, né, como economista que sou, que um dia eu pudesse ter tanta ligação com o ambiente, tanta ligação com esse processo da reciclagem, que é um processo de doação da nossa energia, do nosso conhecimento, mas que traz de volta também uma completude única, que é a transformação de vidas e a transformação do nosso ambiente, que vai servir para a gente. Então, gente, eu falo disso com o coração, porque eu acho que é a forma que a gente tem de fazer que o outro também entre, que o outro se toque. Então, estou muito feliz por tudo isso, por tudo que eu tenho visto de positivo na cidade e quero continuar nessa positividade, porque eu acho que é nela que a gente se encontra. E aí, não há salário que pague, que quando você recebe o salário, ele vem, mas ele vem dentro de uma roupagem de satisfação que o salário por si, sozinho, não traria. Então, estou muito feliz por tudo que a gente tem produzido, Vitória. Que bom, interessante também é que mudou a vida das famílias, das crianças, porque os pais levavam as crianças para o lixão também, porque não tinha com quem ficar e ficava todo mundo ali e aquelas crianças iam crescendo com aqueles mesmos hábitos. Perfeito. Você traz um ponto de tantos outros, porque a gente não acolheu só o catador e a catadora. Por isso que eu falei que é uma questão de família. O conceito de família, desde o início, a gente tem, e naquele aspecto, a gente conseguiu, inclusive, fazer com que aquelas crianças que ali estavam, elas fossem para as escolas. A gente tem uma modelagem, e é importante, por exemplo, a gente faz uma festa. Todos os filhos e filhas dos que trabalham naquela festa, no Itapedro, a gente cria um ambiente, foi uma criação, inclusive, à época da Secretaria de Assistência Social, à época, a doutora Andréa, ela iniciou esse trabalho e a gente persiste. A gente leva esses filhos e filhas para que eles fiquem hospedados, tenham alimentação, tenham diversão, tenham acompanhamento. Esse mesmo processo a gente fez na reciclagem, quando a gente iniciou, porque as pessoas trabalham felizes, seguras e tranquilas. Hoje nós não temos nenhum menor envolvido no processo de reciclagem. E quando nós entramos, nós tínhamos crianças. Tanto é que Itabuna notabiliza, não apenas uma vez, mais que uma vez, mas o último deles, um incêndio em uns barraquinhos que estavam lá ao lado do lixão, não sei se você lembra, onde ceifou a vida de 2 crianças. Elas morreram carbonizadas. Triste história de Itabuna, mas que estava ali naquele ambiente. E que a gente, graças a Deus, pode dizer hoje que isso faz parte de um passado que a gente não quer que volte nunca mais. E que a gente consiga, a partir do que nós já alcançamos, alcançar coisas novas. Nós temos ainda na cidade uma gama de catador e catadora avulso, que não está no sistema. Esses catadores, eles são importantes porque eles sobrevivem disto. Mas a gente hoje tem condição de abarcá-los nesse processo da reciclagem. Eles agora, no Itapedro último, eles catavam avulso, eles iam até a associação, eles comercializavam no circuito, recebiam o valor num projeto com o governo do estado, com o CESOL, acima do valor que eles teriam no mercado comum. Além disso, eles recebiam café da manhã, recebiam o lanche da tarde, recebiam o jantar. Então, é algo que a gente faz, que a cidade se diverte, mas às vezes não sabe. Então, a oportunidade como essa aqui, eu aproveito para justamente socializar com todos. Nós estamos cuidando de gente, fazendo a diferença na vida das pessoas. E é isso que faz com que as nossas vidas também sejam impactadas. É muito, muito interessante esse assunto aqui. Tem coisas que precisam dar mais visibilidade, trazer mais para o conhecimento, né, da sociedade. Perfeito. O que se faz que não aparece. Então, esse é um dos projetos maravilhoso, entendeu? Que eu acho que vale por muito mesmo, entendeu?
e que se fosse só esse, valeria. Perfeito. Porque mudou a vida das pessoas. Eu acho que o poder público, a questão das políticas públicas também, Rosivaldo, elas precisam refletir na vida das pessoas. Perfeito. Isso aí foi refletido. É o senso. A razão de ser da política é transformar realidades de pessoas e de espaços. A única razão de estar na política, minha, Deus sabe do meu coração, é esta. E eu espero que assim seja na vida de todos. Nós só temos uma razão. A política pública ela tem que existir e ela existe e persiste para mudar essa realidade das pessoas e dos lugares. É desta ambiência que a gente faz nascer uma cidade nova, uma sociedade nova. Nós sabemos que os problemas do ser humano, ele às vezes vai, em alguns aspectos, eles vão continuar existindo, porque é da natureza humana. Agora, o que a gente tem que ter cada vez mais a certeza de que existem saídas para problemas. Agora, não existe saída assim para problemas complexos. A gente tem que ir na complexidade deles. E juntos, quando a gente pensa uma cidade, uma sociedade, se a gente tem uma política pública eficiente e eficaz, se a gente tem uma sociedade disposta, a gente vence qualquer desafio. Este processo em Itabuna da reciclagem mostra a gente bem isso. E é por isso que eu fico muito tranquilo quando a gente enfrenta algumas adversidades, porque a gente sabe que o amanhã ele está por vir se a gente conseguir construir a partir do hoje. E eu acho que é esse o entusiasmo que motiva a gente todos os dias. É porque quando você planta na vida das pessoas que elas mudam a situação, elas nunca vão esquecer. Elas vão ficar para o resto da vida delas ali. Teve algumas atuações, né, no caso de Ubaldo Dantas também, que implantou, né, aquela para os meninos, né, foi a Fundação Marimbeta. Marimbeta hoje, porque a época era chamada Sítio do Menor Trabalhador. Sítio do Menor Trabalhador. O conceito daquela época permitia esse nome. Mas depois do ECA teve que se fazer toda uma alteração. Então, o que ficou hoje? Várias gerações passaram pelo Sítio do Menor Trabalhador e ficou marcado na vida das pessoas. Então, perfeito. Quando a gente fala de homens, né, de mulheres, quando eu falo de gente de Vitória, e trago aqui, mesmo assim, com todo carinho as pessoas aqui. Semana passada trouxe Martinelli aqui também, né? Nosso escritor. Agora é escritor. Então, aos 80, né? Aos 81 anos. Então, essas pessoas que colaboram com a cidade não podem ficar esquecidas. Essa geração, né, não pode ficar esquecida. Perfeito. Então, assim, estão vindo outros e que venham ser também, que deixem o exemplo para que outros também renasçam com essa boa vontade de fazer uma Itabuna melhor. É o exemplo, né? É o exemplo. Eu falei aqui. Que é o exemplo isso. que arrasta, porque essas pessoas se doam. É claro que a gente tem uma sociedade competitiva, à medida que a gente vai adentrando no ciclo da idade, e é normal e é natural, né? Novas gerações venham, novos pensamentos aconteçam, mas a gente não pode deixar de reconhecer o legado, de reconhecer aqueles feitos e aqueles que fazem. Eu acho que é nesta importância que a gente tem que construir. Há espaço para todos e há necessidade de que todos possam dar o seu melhor sempre. Porque às vezes a gente fala, cadê os homens, né? Cadê as pessoas que vão agora ser a nova geração de políticos na cidade, de homens que dê continuidade aos trabalhos que outros vão deixando, né? Mas vão se levantando. Levanta claro. Rosivaldo, né? Vai levantando Augusto, que está aí, né? Que já está levantado. E aqueles que estão em volta também vão se levantando e vão fazendo e vai juntando e vai crescendo e vai aparecendo nomes para o futuro. Diz que, como diz lá Vandré, bem vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então, nós temos que fazer a hora. Esperar para quê? Eu acho que é esse o desafio que está todos os dias em nossas mentes e deve estar em nossos corações. Eu acredito nisso e muito feliz assim por esse bate-papo contigo. Eu não sei como é que está, aí já estamos, né? Chegando aqui quase ao final, mas assim, muito satisfeito pelo bate-papo, pela oportunidade do diálogo, por saber que do outro lado tem uma semente que está sendo plantada, que existem mentes e corações que estão ali vendo a gente aqui, que estão multiplicando e fazendo também. Alguns podem e têm a oportunidade, como eu estou aqui junto contigo, de falar, outros nem tanto, mas todos
tem o direito de plantar esses sonhos, de colher esses frutos, de fazer com que essa voz se amplie, porque o bem, ele existe e ele é maior do que o mal. É claro que o mal quase sempre aparece mais, mas a gente precisa fazer, e só tem uma forma de combater o mal, fazer um bem. Não tem outra forma. Faça o bem, porque a forma que você tem de combater o mal é esta. Então, muito obrigado, Vitória, pelo carinho, por suas palavras desde o início, pela oportunidade do diálogo e por estar aqui com você, mais uma vez celebrando aí essa gente de Vitória. Rosivaldo, sempre a gente precisa, como eu te falei, trazer esse bate-papo. Mostrar quem são as pessoas de bem na cidade também e os valores. Os valores são importantes. Tem pessoas que elas dizem não sem... Ela diz o não como se fosse um sim. E a pessoa não sai chateado, entendeu? Você é uma dessas pessoas. Acolhimento. Muito obrigado. Entendeu? Que você sabe acolher. Então, eu jamais iria perder essa oportunidade aqui. Amém. Entendeu? De dizer isso para você. Porque a gente não sabe se teremos outra oportunidade. Claro. Você pode até retornar aqui, porque é bom você estar aqui também. A gente pode bater um papo novamente sobre a gestão. A gente pode voltar, né? Quem sabe, o ano que vem, né? A gente está batendo esse papo aqui que é muito interessante. A gente precisa disso. Claro. Então, é dizer, né, que você é uma dessas pessoas que dizem um não dizendo um sim. Muito obrigado, Vitória. Entendeu? Vitória, assim, o dia seguinte, o segundo seguinte, a gente não sabe. Cada momento nosso é único, né? Na verdade, nós não temos mais o tempo que passou. Mas nós temos tanto tempo, né, assim que o poeta diz, então eu acho que, celebrando aqui Renato Russo, então eu acho que é isso que fica, né? Nós não temos o tempo que passou, mas nós temos tanto tempo e a gente precisa fazer desse tempo que nós temos tão importante como único. Eu acho que quando a gente consegue seguir nessa direção, a gente consegue tecer dias melhores, a gente consegue aquecer corações e a gente consegue também se dispor. Eu acho que quando a gente se dispõe a fazer, a gente entende o pedido do outro, a dor do outro. E na dificuldade a gente precisa ser muito honesto um com os outros para não gerar frustrações. Quando a gente consegue equilibrar essa forma de ser, eu acho que tudo fica mais leve. E é dessa leveza que a gente espera enfrentar a dureza que são os dias. Né? Todos temos problemas, todos enfrentamos problemas, porque a gente não pode deixar que eles sejam o nosso norte. A gente tem que celebrar todos os dias aquilo de positivo que temos e fazer diferente para que o outro, a outra, para que nós mesmos também possamos nos transformar. Eu acho que é esse o exemplo que eu quero permanecer fazendo por onde quer que esteja nessa estrada da vida. Então, ok, eu quero agradecer por você estar aqui hoje no Gente de Vitória, viu? Ser a nossa personalidade hoje, deste momento. Quero agradecer a Deus também pelos homens e mulheres de bem que tem nessa cidade. Que pedir também a Deus que abençoe, né? Essa nova gestão de vocês. Amém. Eu que agradeço a oportunidade aqui na TVI, a oportunidade aqui do seu lado, o carinho de sua amizade, né? Eu admiro o seu trabalho, eu vejo você muito entusiasta, eu vejo você aquela pessoa que não cansa e não se cansa de tentar realizar. Está aí trabalhando nos 100 anos agora do albergue, né? Abrigo São Francisco. Do Abrigo São Francisco. Então, para a gente celebrar 100 anos, não são 100 dias, tem missa hoje, parece, né? Então, que vocês continuem essa trajetória de entrega também, que cada um no seu canto e cada canto fazendo com que um se encontre com o outro e dessa forma a gente vai mudando a realidade do que está posto aí no nosso caminhada. Então, muito obrigado mais uma vez, beijo no coração de quem está conosco, de quem verá isso também nas redes sociais, no Instagram e também verá lá no WhatsApp da vida. Muito obrigado por estar aqui do seu lado mais uma vez. Beijo no teu coração também, Vitória. Sucesso. Então, até o próximo programa, se Deus quiser, com mais Gente de Vitória.